Então, olha só, algumas outras características, três outras características que são importantes para os direitos humanos. Imprescritibilidade. Essa aqui, ela é mais fácil, a gente está mais habituado a essa característica. A imprescritibilidade, gente, significa que os direitos humanos podem ser demandados a qualquer momento. Não existe prazo para eu exigir a proteção a esse direito. Lembrando, isso não significa que os efeitos de uma violação aos direitos humanos são imprescritíveis. Então, por exemplo, a sua imagem, ela vem sendo violada, vamos supor, ela foi explorada indevidamente desde os anos, sei lá, 90. Então, há 20 e poucos anos, a sua imagem tem sido explorada indevidamente. Hoje, você pode exigir que esse uso indevido da sua imagem pare? Pode. Você pode procurar os efeitos passados desde os anos 90? Não, isso não pode. Tá bom? Eventuais efeitos têm limite prescricional, tá bom? Normal. Agora, exigir que esse direito seja protegido hoje, isso não tem prazo, tá bom? Então, a gente vai dizer assim, fazer cessar a violação a um direito humano é imprescritível. A qualquer momento eu posso exigir que cesse, que pare de haver violação a um direito meu. Agora, eventuais efeitos sobre isso geralmente são prescritíveis. Mas, voltando, na verdade, eu continuei, né? Mas a gente não tinha terminado a discussão, porque chegou uma pergunta no finalzinho. Agora que eu lembrei. Professor, mesmo que isso aqui na indisponibilidade ainda, professor, ainda que isso atente contra a integridade física, pois é, gente, é assim, não é pacífico, não tem uma solução pacífica, porque os dois argumentos são importantes, né? E merecem proteção. A integridade física de um lado e a autonomia da vontade, que eu coloquei aqui, e a autonomia da vontade do outro lado. Então, tem dois pesos grandes em uma balança. Agora, claro, né? Quando isso atenta gravemente, então, por exemplo, aquela artista, a Sérvia, ela pode se expor à morte, por exemplo, colocou uma arma carregada. Se alguém fosse usar, poderia ser impedido isso? Deveria ser impedido isso. Se a pessoa atirasse nela durante a exposição artística, a pessoa seria condenada? Seria, porque ela não tinha o direito de dispor dessa forma sobre o seu corpo, tá bom? Agora a questão é onde fica esse limite. Na prática, a solução depende muito dos fatores circunstanciais para eu poder avaliar, tá bom? Em tese, não tem uma solução clara, não. Tá? Imprescritibilidade, só anotar aqui. A qualquer momento, independente do tempo, pode ser exigida judicialmente a cessação de violação aos direitos humanos. Portanto, eventuais efeitos dessa violação geralmente estão sujeitos à prescrição. Professor, por que você colocou aqui geralmente? Tem situação que não está sujeita à prescrição? Tem, por exemplo, são poucos, né, crimes imprescritíveis, como o racismo. Existe no direito internacional uma discussão se os crimes contra a humanidade são crimes imprescritíveis. Em geral, se entende que são. Então, assim, alguns casos, esses efeitos também são imprescritíveis, tá? Mas a regra, lembrem, a regra no sistema jurídico, qualquer que seja ele, é que os crimes, os atos sejam prescritíveis. Uma garantia de segurança jurídica, tá bom? Mas fazer cessar a violação
Pedir para cessar a violação, isso a qualquer tempo, sem prazo. Eventuais efeitos penais, civis, administrativos, aí sim, esses podem estar sujeitos à prescrição. Não exaustividade. Esse nome não é estranho. Esse aqui dá para chutar pelo nome. O que quer dizer que os direitos humanos são não exaustivos? Quem é que chuta para mim? Ninguém? Perfeito. É isso mesmo, João. Os direitos humanos têm um rol não taxativo. Os direitos humanos não são exaustivos. Ou seja, é possível que existam outros direitos humanos que não estejam listados em um documento ou mesmo em uma Constituição. Isso aí não é fechado, não é exaustivo. Ou taxativo, tá? Não é exaustivo ou taxativo. Por isso, é possível que existam outros direitos não listados nos documentos. Como a Constituição ou internacionais, como os tratados, ok? A gente vai ver melhor isso ao longo das aulas, como é que seria possível isso. Mas a ideia existem, pode existir, muito frequentemente existem direitos humanos além daqueles previstos em tratados ou na própria Constituição. A nossa Constituição reconhece isso lá no artigo 5º, parágrafo 2º. Parágrafo 2º, isso. Ela mesmo reconhece, olha, pode existir outros direitos, sem nenhum problema. Última característica, gente. Olha só, começar com um exemplo, que aí fica mais nítido. Eu consigo garantir vida, direito à vida, sem garantir direito à saúde? Esses direitos são direitos separados um do outro ou são direitos que se relacionam? É difícil, né? Isso, não tem como eu falar eles separados. Pensa, por exemplo, propriedade. Tem como garantir o direito de propriedade sem garantir segurança pública? Não. Então, olha só. O que é que significa dizer que os direitos humanos são indivisíveis e interdependentes? Eles precisam ser vistos como direitos interligados uns aos outros. Eles não são direitos estanques ou separados. Eles são direitos indivisíveis, porque eles estão unidos dentro de um mesmo sistema. E são interdependentes porque a garantia de um direito geralmente depende da garantia de outro direito. Então, um direito não consegue ser garantido sozinho. Geralmente, eles dependem um do outro. Ok? Os direitos humanos devem ser vistos como interligados, integrando o mesmo. Eles não são direitos, até normas, eles não são normas estanques ou estáticas. Por que não? Porque eles dependem uns dos outros para serem garantidos. Ok? Eu preciso de um direito aqui, de outro direito, e todos eles relacionados garantem e asseguram a proteção do ser humano. Ok, gente? Ficou claro essas características? Sim? Beleza. Então, nosso objetivo hoje era ver as características, tá bom? Amanhã nós vamos ver o histórico
de desenvolvimento dos direitos humanos. Amanhã é uma aula sobre o histórico. Aí acho que na semana que vem a gente já começa a ver direitos mais específicos. Ok? Então, tem alguma dúvida, gente? Ou algum comentário?